aqui com o João Lourenço, que é uma das nossas melhores memórias mais antigas. Estamos a falar ali com o Calvário, que agora até está arranjado, que eram umas alminhas, não era? Então vamos lá estar a dar a volta para além para ver o... Não, ficamos por aqui. E tem origem, quer dizer, num santo que veio da Senhora da Teixeira. É logo, mané. Era o Cristo mesmo. Era mesmo... Era a Cruz de Cristo, estava... estava lá. Que o Sr. Abel Gomes comprou a propriedade e a capela estava incluída na propriedade. Exatamente, que ainda hoje se mantém e está na família. Mas como ele não era católico, deitou Santos fora. E alguém da Açoreira passou e os apanhou. A Águeda, que é a avó do Horácio, passou lá, viu o santo, passou mal e trouxe, já existia o Calvário já existia. O Calvário, o local já devia ser Calvário, não é? Porque o Calvário é uma zona que nós já conhecemos. Então puseram lá o santo e foram a dizer, foi na altura das partidas da amenda, começaram então a dizer que tinha aparecido o santo no Calvário. Ainda se espalhou esse boato. Veio a toda a gente a rezar e a correr para ver o santo, que julgavam que era uma aparição, afinal era a cruz de Cristo que estava ali mesmo. Pronto, e foi guardada esse santo, ainda eu conheci. Já não é então o que está lá agora? Não, não é o que está lá agora. Já nem tinha pernas, e os braços estavam a cair, tudo caranchoso. E depois teve uns tempos sem santo e agora volta lá a ver umas alminhas. Volta lá a ver o Cristo que está lá. Foi o meu irmão e a minha cunhada que ofereceram. Foi oferta da... Exatamente. Porque esta propriedade aqui era da tua família, João, não era? Era do meu avô. Aliás, o cemitério está instalado em terrenos que o teu avô, o João Camelo. Não, o Augusto Casadinho. Da outra parte dos Lourenços, sim senhor. Esta parte vem onde é que está aquele palheiro. O palheiro também era da família? O palheiro pertence... Não era, o terreno não era, mas o palheiro havia a história do moinho a vento, quer dizer... E aqui havia um moinho de vento. E também vos pertencia, não? Não, pertencia ao Teceferino. O Teceferino era moleiro, portanto, também não, ou era só dono? Às vezes havia o dono e o moleiro, não é? Talvez funcionasse, fosse moleiro e dono. Pois. E fazia todo o sentido, porque este monte é o mais alto que nós temos aqui antes da povoação. Mas como antigamente os moleiros tinham autorização de construir, fazer feixos nas ribeiras, exatamente, para desviar a água. Para desviar a água, que era o mais vulgar, não é? Estava aqui no terreno do meu avô, o Munhavento, mas pertencia ao Teceferino. Quando o meu avô ofereceu o terreno para o cemitério, então demoliram o Munhavento e com a pedra fizeram aquele palheiro que está lá abaixo. Aquele palheiro está ainda construído com a parte da pedra foi construída na altura que deitaram o Munhavento abaixo. Sim, para cima o tijolo já foi feito mais tarde. Porque este cemitério tem ali uma data de 1891, mas que não corresponde à idade do cemitério. Porque os cemitérios, segundo o sei, só com a República em 1926 é que foram obrigatórios, porque até ali eram enterrados ou na igreja ou nos adros, não é? Pois era, antigamente o cemitério era ao lado da igreja. Normalmente esse portão deve ter vindo de lá. Talvez, pois devia ser que veio de lá. Porque ainda é da tua memória e da nossa, nos anos 50, trasladarem os restos mortais dos mortos. Ainda me lembro de estar no cemitério, íamos para lá de miúdos a brincar, que o meu morava logo ao lado, e nós brincámos em cima das campas. A parede já estava meio desfeita e íamos para dentro do cemitério. Então era mesmo no adro da atual igreja? Era do lado de cá da igreja. Essa é aquela parte mais larga? E eu que me lembro mais, não me lembro dos portões, mas lembro de uma portazinha que havia lá de madeira. Então também este portão não era muito normal que fosse de lá, não? Então? Eu não me lembro do portão. Então não tens ideia, já não tenho ideias de... Lembro-me da porta que estava da parte principal da igreja, aí lembro-me bem.
que era uma porta de madeira que nós puxámos quando calhava e custava a abrir, que nós éramos miúdos, mas nós saltámos por a parede. Ah, pois. E havia a parede também era, se calhar, mais baixa ou ainda mais baixa do que a atual, também, que não é muito alta, pois. Fazia para aí os 80 centímetros ou 1 metro máximo que podia fazer, da altura. Pois. Já estava quase no chão. Aham. E então, até contavam lá uma história engraçada, que era que diziam que a mulher de Pirolo, que era a Glória Pirola, que era santa. E nós pisámos todas as campas, mas não pisámos aquela campa que era santa. Mas porque estava incorruptível, o corpo estava incorruptível, não se corrompeu, foi? Não, diziam isso, que o corpo estava inteiro, que era santa, e quando andaram a mudar a terra, foi uma das minhas preocupações, foi estar lá ver se realmente o corpo estava inteiro. Eu tinha para aí uns 5 ou 6 anos, uns 7, não sei. Já tinhas essa curiosidade. Foi logo a ver. Lá quando chegou lá, havia lá ossos nos outros. Bom, lá se foi o mito da Santa. Da Santa, mas pelo menos a fama não se livrou. Naquela altura já fez. E nós também, penso que temos aqui uma memória coletiva do nosso bisavô comum. Também havia o nosso bisavô, também eram histórias que era o pai da tua avó e o pai da minha avó, por isso ainda temos esses laços de parentesco que vêm daí. Talvez não fosse o pai, talvez já fosse o avô ou o bisavô. Não, era mesmo o pai da Angélica, que era a tua avó, e da Ana Poeta, que era a minha. Não, mas o pai da nossa avó, era o Batista Velho. Esse ainda o conheceram. Chegou quase aos 100 anos, eu já não o conheci. O teu irmão ainda o conheceu, eu já não me lembro dele, mas o teu irmão conheceu. Portanto, não era esse, era o pai desse. Já era o pai desse, então já não é o nosso bisavô, já é o trisavô. É o trisavô, é. Já é para nós é o trisavô. Esse é que era o tal que eu chamava o poeta. E daí é que vem a alcunha que deram à minha avó, a Ana Poeta. Era toda a gente a conhecia por Ana Poeta, pois. E eles contavam histórias variadas sobre esse nosso bisavô, ou trisbisavô. Pois que se dedicava realmente a fazer umas quadras. E também diziam que era, como dizer, que da astrologia também conhecia um bocadinho. Mas agora não sei se é verdade, se é mentira, mas contavam que ele naquela parede, que ele vinha para cá todas as noites, punha-se a olhar para as estrelas e lá falava das aproximações, todas as estrelas. Portanto, já tinha alguns conhecimentos de astronomia, de astrologia. Isso é o que o pessoal dizia, agora se tinha ou não, não sabe. Não era esse que diziam que também devia ser esse que escreveu versos na igreja de Foscoa e que foi obrigado a fugir, não foi? Foi esse, pois ele em Foscoa era uma vila de muito judeu, que habitava lá muito judeu. E exato, foram convertidos. E como os judeus era que tinham um bocado de dinheiro, e como... eu peço desculpa, sabes que a própria igreja de Foscoa tem uma inscrição ainda em hebraico, a língua de Cristo e dos judeus. Chamaram-me a atenção há tempos... Isso não sei. E então, quando havia uma festa, era quem tinha dinheiro, não era quem tinha devoção, que ia pegar no pálio e que andava de roda do padre. E então, lá o nosso parente, o bisavô ou trisavô, talvez já, pois. Não gostou daquilo e foi lá, então, enquanto eles andavam a dar a volta com o pálio à vila, ele foi lá à porta da igreja e escreveu lá então os versos que muitos que contaram-me, já me esqueceu. Mas era mais ou menos em Vila Nova foi visto os carpinteiros do Calvário, portanto aqueles que tinham morto Cristo, irem ao pálio de Cristo. Era mais ou menos isso, e depois também havia Vila Nova, Foscoa, se não fossem os judeus Vila Nova era boa. Era boa, pois, porque havia na altura um antissemitismo muito grande, contra os judeus. Pois. E lá estavam... E esse nosso bisavô, trisavô, um dia pregaram-lhe a partida, pelo menos o povo conta isso. Não, depois, quando fez não, mas lá falando de Foscoa ainda, quando ele escreveu e não esteve à espera que o lesse. Fosse a andar porque já sabia da reação, por aqueles montes fora, e foi direito à barca, que aquilo antigamente não havia pontes, e tinha uma barca que passava o pessoal de um lado para o outro. Pois. E ele, quando a barca o pôs do lado do Predo,
Já os outros estavam do lado, mas não tinham barca. Não tinham Enquanto a barca para foi, passar. não foi, e ele chegou a casa. Esse era o que contavam lá do Do nosso antepassado comum, pois. Depois da astrologia, que estamos há um bocado a falar, ele vinha cá todos os dias e dizia que o céu estava sempre no meu sítio, as estrelas que mudavam, e então o pessoal que conhecia tudo, então contam que vieram cá, que a pedra onde aquele se punha de pé, que levantaram, puseram lá uma mortalha de cigarro. Portanto, uma folhinha finíssima. Acho que era muito pouco para ele dar por ela, mas contavam assim. E quando ele chegou, pôs a olhar lá para as estrelas e ele disse: há aqui um problema. Ou a terra cresceu ou o céu baixou. Quer dizer, bem, são histórias que contavam Essas ainda ouvi contar, mas eu situava-as no nosso bisavô. Mas tu dizes-me que com mais conhecimento. Sim, o nosso bisavô, o Batista, o meu pai esteve no casal 30 anos e o meu pai só foi para o casal do Ramiro quando o José Batista morreu, que é o nosso bisavô. Que era o nosso bisavô, pois. Eu, quer dizer, já saí de lá com 20 anos, foi 10 anos ou 15 antes de eu nascer. Exatamente, pois. Portanto, e essas histórias são muito mais antigas. São muito mais antigas. Certíssimo. É engraçado recordarmos aqui memórias antigas. Agora o nosso bisavô morreu com 105 anos, uns dizem 105, outros 101, nunca se Olha, eu sabe. dizia que ainda não tinha feito os 100. Morreu há 2 ou 3 meses de completar os 100. Bom, já me contaram uns 105, outros 101, outros menos. Bem, ninguém sabia ao certo, mas ele, cada vez que perguntavam porque é que ele, como é que ele era tão velho, coisa, e ele respondia, e a minha mãe confirmava, quando podia comer a comida que comesse, comia sempre um bocado de pão sem nada e dizia: o pão é para enxugar o estômago. Isso era a história lá do nosso bisavô. Olha, aqui fica uma receita para quem quiser chegar a centenário. Esse era o hábito dele e a quem ele atribuía a longevidade, exato. Cada vez que estamos em casa, que havia um que ficava a comer, nós também éramos os poucos, cada um que ficava a comer pão, estás como o Boa Batista. É para enxugar o estômago. É para enxugar o estômago. Sim, senhor, João. Agradeço a tua disponibilidade. Hoje aqui num lugar que viemos recordar os nossos, quem mora aqui no cemitério, né? Ao fim e ao cabo já moram mais cá do que na aldeia, não é? O meu avô deu aquela parte do cemitério, esta parte do cemitério da frente, até além àquela passeio do meio. E vê-se até o muro, exatamente. E depois daí para diante já fomos aí os meus irmãos que demos o resto. Quer dizer, portanto, o cemitério estava aqui instalado em terrenos que foram da vossa família, não é? Doados para o cemitério inicial e depois para o alargamento. Fomos nós que já demos eu e os meus irmãos, não é? Pois. E agora por trás é meu. Qualquer tenho que dar mais um bocado. Sim, senhor. Pronto. Aqui ficam as memórias da aldeia no dia 1 de novembro, que podemos bem chamar o Dia da Memória. Vamos a ver aí estas bandeiras aqui que eram, e firmas aqui a coisa. Já agora mostras a paisagem do cemitério. E hoje particularmente viemos cá todos em romagem recordá-los. Agora que o pessoal já foi tudo embora, temos mais à vontade para estarmos aqui na companhia dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados, não é? Que ao cabo temos aqui, todos nós temos cá sempre os amigos, os pais, os avós. Esta parte daqui para lá foi tal que... Exatamente. Aqui desta parte que é ligeiramente mais baixa, foi a parte que foi alargada já com vocês, portanto. Foi. E aqui agora temos aqui uma paisagem bonita do cemitério. Portanto, aqui esta amendoal, portanto agora até é teu, não é? Já com monta em baixo. Aqui com estas belíssimas vistas. Mostras tudo, já fica isto vai filmando assim tudo à volta. E aqui lá está de onde ele foi acrescentado já, portanto, mais recentemente com o cemitério, logicamente era mais pequenino, acabava aqui, pois.
Aqui a diferença de muros é que é bem visível, pois. É isto aqui, a nossa ilha lá abaixo. E temos aqui quase então duas aldeias, uma dos nossos que já cá não estão e outra dos vivos, né? Depois há uma altura em que passamos de além para aqui, pronto, que é o nosso fim. E hoje viemos aqui todos recordá-los e lembrá-los, pois. Agora uma aldeia de tudo. É o mais interessante, esta aqui é mais grande. E esta aqui é uma amendoeira que eu particularmente gosto. Está sempre bem limpa, está perfeita. Então é uma das amendoeiras que eu acho mais bonitas, é. E vamos nos despedir dos nossos. Agora fechamos a porta ou deixa? Não, eu ainda não vou. Ainda ficas? Eu fico quantas vezes sozinha. Eu Quero andar também. sozinha. Eu também gosto muito de andar por aqui sozinho. E pronto. Pronto. Foram as nossas memórias no Dia da Memória.